Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Neemias, capítulo 5, versos de 1 a 19. Neemias, capítulo 5, versos de 1 a 19. Nós vamos ler este texto alternadamente. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos e as irmãs o segundo, e assim sucessivamente. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois os usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa, de seu trabalho, a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus.
Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre os agentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e tudo quanto fiz a este povo. Quando a crise vem de dentro, quando a crise vem de dentro, esse é o nosso tema. Deus, neste momento nós desejamos ouvir-te, desejamos escutar-te, deste modo que tu venhas falar conosco. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir unicamente a tua voz. Assim sendo, ó Deus, em nome de Jesus, que tu possas falar conosco nesta manhã. Que tu possas edificar-nos em o nome de Jesus, por meio da palavra que vai ser exposta. Assim pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Quando a crise vem de dentro. No domingo passado, o presbítero Douglas expôs o capítulo 4 e vimos o povo da reconstrução dos muros sendo convocado a permanecer resiliente e vigilante na obra da reconstrução, em função de um possível ataque dos inimigos, Sanbalate, Tobias, entre outros. Assim sendo, podemos ressaltar que a crise ou a tensão que envolveu o povo no capítulo 4 veio de fora, foi externa. Mas agora, capítulo 5, a crise não vem de fora, vem de dentro. Enquanto no capítulo 4, a crise vem de fora, é externa, no capítulo 5, a crise é interna, vem de dentro. E por causa disto, Neemias é convocado a confrontar uma realidade grave que estava envolvendo o povo da reconstrução dos muros de Jerusalém. A injustiça, a discrepância no tocante à distribuição de renda, o fato de alguns estarem submetendo filhos e filhas de outros à escravidão. Assim sendo, Neemias entendeu que não bastava levantar muros se o povo continuasse dividido e injusto. Era preciso arrumar casa, era preciso sanar a crise interna que estava envolvendo este povo. A ideia aqui é, primeiro, sem integridade e justiça, a reconstrução é vazia, é inútil. Segundo, uma obra de Deus não pode prosperar onde há opressão entre o próprio povo de Deus.
antes de vencer os inimigos de fora, externos, era preciso lidar com os pecados de dentro, internos. O que Neemias faz? Ante a esta realidade que estava envolvendo o povo da reconstrução dos muros de Jerusalém, suspende tudo. Suspende tudo. Porque antes do término da reconstrução, Neemias entendeu que era preciso, o quanto antes, resolver a crise que estava envolvendo este povo. Ele chama a atenção do povo e diz o seguinte: nós precisamos parar a reconstrução, porque é preciso resolvermos o que está acontecendo de ruim entre nós. Com isso, aprendemos algumas coisas com o capítulo 5. Em primeiro lugar, que o capítulo 5 nos ensina que quando a crise vem de dentro, o que se ouve não são queixas vazias, são gritos de sofrimento real. Quando a crise vem de dentro, o que se ouve não são queixas vazias, são gritos de sofrimento real. Destaco o verso 1, que levantou-se um grande clamor do povo que estava sendo oprimido, injustiçado. Crise econômica, crise social, crise espiritual. Famílias estavam hipotecando suas terras, vendiam filhos à escravidão, pagavam altos juros abusivos, tudo para sobreviver. O termo grande clamor, que aparece aí no verso 1, aponta para um grito de desespero. O povo que estava sendo oprimido não estava mais aguardando. Com isto, meus irmãos e minhas irmãs, nós aprendemos que o sofrimento de dentro da igreja não pode ser tratado como um detalhe, ruído ou murmuração. É preciso ser observado com cuidado, a fim de ser resolvido, tratado. Às vezes nós, em função da constatação de que há pessoas sofrendo entre nós, gemendo entre nós, passando por dificuldades, sendo oprimidas, socialmente, economicamente, espiritualmente, damos mais ouvidos às construções, ou seja, às tarefas eclesiásticas, e nos esquecemos destes que precisam ser ouvidos, que precisam ser escutados. Neemias aqui nos ensina que quando há opressão, que quando há sofrimento, que quando há dor envolvendo alguns que fazem parte de nós, devemos, se estamos envolvidos, seja no que for, relacionado à igreja, suspender, para darmos atenção a estes que estão precisando ser ouvidos. Às vezes nós estamos mais preocupados com a construção dos muros e não com o
o sangramento que gera dor, que causa dor em muitos que fazem parte do nosso povo, da nossa comunidade, da nossa igreja. Não se tratava de queixas vazias, são gritos de sofrimento real. Havia abuso, havia irmãos sendo injustos para com outros irmãos, havia falta de empatia, havia falta de solidariedade, havia falta de sensibilidade para perceber os gemidos que muitos estavam em função da realidade que estavam vivendo, externando. Nós não podemos esquecer que muitas vezes, por detrás das questões litúrgicas, da agenda da igreja, das festividades da igreja, a gente sangrando. Os muros estavam sendo reconstruídos, mas por detrás deles havia pessoas sangrando, porque havia injustiça, havia conflitos, havia desencontros relacionais, havia pessoas tentando massacrar e estavam massacrando outras. Quantas vezes nós deixamos de ouvir os gemidos reais, oriundos de uma crise que os nossos irmãos passam a viver, porque estamos mais preocupados com o crescimento quantitativo da igreja, isso é positivo, porque estamos mais preocupados com a liturgia da igreja, isso é positivo. Mas se torna vão quando não damos atenção para quem precisa de atenção e de socorro e de cuidado. Me vem à mente o grande líder britânico do movimento contra a escravidão do fim do século XVIII, início do século XIX, William Wilberforce. Isto porque William, durante 46 anos, lutou contra a escravidão na Inglaterra. Certa feita, ele disse: Deus me deu dois grandes propósitos: acabar com a escravidão e reformar os costumes. Deus nos deu, antes de nos preocuparmos com as construções dos muros da nossa igreja, um propósito: cuidarmos uns dos outros. Antes de nos preocuparmos com as questões litúrgicas, com as questões culticas, com as festividades, com quem vai cantar, com quem vai pregar, com quem vai evangelizar, a missão, o propósito, o objetivo de cuidarmos uns dos outros. Antes que os muros da nossa igreja sejam reconstruídos, sejam erguidos, nós precisamos nos preocupar com quem está por detrás deles, sangrando, gemendo, precisando do nosso auxílio, do nosso socorro, da nossa mão, da nossa ajuda. Em segundo lugar, o capítulo 5 nos ensina que quando a crise vem de dentro, a indignação santa é necessária para quebrar o silêncio religioso. Verso 6. Ouvindo eu, diz Neemias, pois o clamor do povo, muito me indignei. Bateu
uma fúria santa na alma deste homem. A palavra usada para indignar expressa uma ira justa, semelhante à de Moisés ou dos profetas diante do pecado do povo. Neemias se indigna e com razão, não é escândalo, não é sensacionalismo, é ira santa. Quando a dignidade do povo de Deus é violada, a ira santa é a reação do céu. Neemias, ao ouvir o clamor do povo, não cruza os braços. Ao ser informado do que estava acontecendo, das injustiças que estavam acontecendo, a escravidão impostas aos filhos e filhas de muitos, das vinhas sendo tomadas, dos juros abusivos sendo impostos, Neemias não cruza os braços. Ele não joga a informação para o escanteio. Ele fica indignado. Às vezes, nós deixamos de nos indignar quando presenciamos injustiças, destratamentos entre nós. Me vem à mente a cena de Jesus no templo de Jerusalém, quando mesmo vê a casa de Deus sendo transformada em balcão de negócios, em um campo mercantilista de troca de moedas, a partir da venda dos objetos do sacrifício. Vocês sabem que os evangelistas expõem a atitude de Jesus de, ao enxergar tal cena, indignada. Jesus não se conforma e age a fim de resolver. Neemias aqui, a exemplo de Moisés, a exemplo dos profetas e, como diz, do próprio Cristo, ao ver que de fato estava acontecendo o que foi passado a ele mesmo, ele diz para tudo. Há uma indignação. Quantas vezes nós achamos normal pessoas sendo destratadas entre nós, e às vezes até aplaudimos. Ou quando não achamos normal, nós deixamos de fazer alguma coisa para resolver. Quando vemos injustiças dentro da igreja e nos calamos, nos tornamos cúmplices. Fofocas, conspirações contra os presbíteros, contra a liderança, contra o pastor, marginalizações de alguns irmãos, estigmatizados, tatuados, a não fazerem parte de determinados grupos existentes dentro da igreja, e não fazemos nada. Se eu e você, se nós percebermos alguma injustiça relacionada a algum irmão, ou seja, alguém destratando alguém entre nós, e aí nós podemos pensar em várias coisas, como comentários depreciativos, como calúnias, como conspirações, e não fazemos nada, e não nos indignamos, e não sentimos náuseas disso. Algo está errado em nós. Neemias, ele não cruza os braços ao ver toda essa podridão sendo executada entre os que estavam juntos reconstruindo os muros de Jerusalém. Ele age
Catharine Butch, esposa de William Butch, fundador do Exército da Salvação, dizia: se passarmos por esta vida sem levantar a voz contra a injustiça, falhamos com o céu. Nós devemos ser arautos, propagadores do que é certo, do que é justo, perdendo ou não, ganhando ou não. Não é uma questão de receber em troca, é uma questão de consciência evangélica, é uma questão de consciência cristã, é uma questão de nos assemelharmos a Jesus. A gente precisa se indignar com as coisas erradas que acontecem entre nós. A gente precisa se indignar com as coisas que causam desencontros entre nós, que estabelecem crises relacionais entre nós. Em terceiro lugar, o capítulo 5 nos ensina que quando a crise vem de dentro, a restauração envolve reparação concreta. A restauração envolve reparação concreta. Versos 12 e 13. Neemias, quando é informado acerca do que estava acontecendo, das injustiças, juros abusivos, escravidão impostas a filhos e filhas dos outros, pelos dominadores da época, chama-os, exorta-os, e eles reconhecem: estamos errados. E Neemias diz: vocês precisam reparar o que vocês têm feito. Isso implicava em devolver, em restituir. E eles dizem: nós vamos restituir tudo, nós vamos fazer o que você está dizendo que nós devemos fazer. Há arrependimento, há reconhecimento. Quando há a exortação, quando esses, portanto, são chamados, eles reconhecem o que estavam fazendo. Meus irmãos, se desejamos continuarmos crescendo, considerando que estamos num processo de revitalização, de necessidade de crescermos em qualidade e em quantidade, nós precisamos, quando formos confrontados acerca de algum erro, de algum pecado, reconhecermos, nos arrependermos e mudarmos de direção. Eles, quando são confrontados com base na palavra de Deus, diz os versos 12 e 13, eles reconhecem. Neemias usa a lei de Deus, Levítico, provavelmente capítulo 25, e Deuteronômio, provavelmente capítulo 23. Ele diz: não é bom o que fazeis. Não devíeis andar no temor do nosso Deus, verso 9. Vocês estão andando na contramão da vontade de Deus. Vocês não estão fazendo o que agrada a Deus. Vocês estão tendo comportamento, em outras palavras, de ímpios, perversos, tiranos, déspotas, sanguinários. E eles então reconhecem, se arrependem e dizem: vamos restituir tudo. Neemias não fica apenas na bronca, ele exige atitude, ele exorta, ele fica indignado e ele exige mudança. Atitude destes: devolvam. Não é só arrependimento verbal, é reparação prática. Devolvam. Não bastava só confessar, tinham que agir, tinham que mostrar que de fato estavam arrependidos. Quantas vezes nós roubamos a dignidade dos outros que convivem conosco, quando tecemos comentários negativos,
Quantas vezes nós somos injustos com os que convivem conosco, quando nós tecemos comentários contra a reputação, contra a imagem, contra a vida destes. De quem nós roubamos a dignidade e precisamos restituir, e precisamos pedir perdão, e precisamos nos arrepender, e precisamos ir até a pessoa e dizer: pequei. Às vezes há necessidade para que a crise seja sanada, para que a tensão seja sanada. Às vezes, irmãos, uma igreja fica anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos sem crescer em qualidade e quantidade. Porque crises internas, de quando em vez, tomam conta delas. Neemias sente de que para reconstruir era preciso principalmente ou primeiramente resolver, sanar a crise. Ele suspende a obra. Considerando isto, nós temos que entender que às vezes nós precisamos suspender muitas coisas para resolver questões que às vezes são os percalços, as pedras que têm impedido o crescimento. Fofocas, desentendimentos, injustiças, infidelidade no que diz respeito aos dízimos e às ofertas, falta de compromisso com a igreja, crise, tensão, porque não há comprometimento, não há compromisso, não há fidelidade, não há honradez entre os que fazem parte do povo. Crise. E por isso o negócio não anda, e por isso o negócio não prospera, e por isso o negócio não se desenvolve, e por isso o negócio não cresce. Anos e anos a fios, porque crises e mais crises que vão surgindo, não são sanadas, não são dizimadas, não são dissipadas. E às vezes, infelizmente, não se percebe que tem a ver com o que está dentro e não com o que está fora, que tem a ver com o que é interno e não externo. Não é por falta de parcerias da igreja A ou B, às vezes é porque existe uma crise interna que precisa ser resolvida, que precisa ser sanada o quanto antes, porque se não for, não vai existir crescimento, não vai existir desenvolvimento. Neemias teve essa consciência e por isso ele suspende tudo. Para crescermos, precisamos resolver essa questão, precisamos andar juntos, precisamos parar de tratarmos uns aos outros de maneira injusta, desigual. Em quarto lugar, o capítulo 5 nos ensina que quando a crise vem de dentro, líderes que temem a Deus renunciam os seus direitos, se preciso, a fim de verem a crise sanada. Versos 14 e 15. Neemias diz: desde o dia em que fui nomeado governador, não comi o pão devido ao governador. Neemias, em outras palavras, está dizendo: tenho autoridade para exigir recursos como governador, mas se recusa para não ser peso sobre o povo. Ele me dá com um exemplo, trabalha com as próprias mãos e sustenta os necessitados. Às vezes, a crise vem, ou a causa da crise, de quem está liderando. Eu conheço inúmeras igrejas presbiterianas que ficam anos e anos e anos patinando porque tem um presbítero, ou porque tem uma família
que sempre se insurge, que sempre se impõe, no sentido de ter para si a atenção. Eu conheço pastores que às vezes não se encaixam onde estão, que não estabelecem uma conexão, um vínculo com a comunidade, que insistem em permanecer, que não abrem mão. Às vezes, para vermos o negócio andar, para ver um negócio crescer, líderes precisam abrir mão dos seus direitos. E não tem a ver só com pastor, com presbítero, tem a ver com quem lidera a mocidade, tem a ver com quem lidera a SAF, tem a ver com quem lidera o PH, tem a ver com quem está na dianteira de algum grupo, de algum departamento. Às vezes é preciso ceder, às vezes é preciso sentar, ouvir. Neemias dá um exemplo. Ele não usa sua posição, em outras palavras ele está dizendo, para se beneficiar. Vocês sabem que às vezes muitas igrejas, até presbiterianas, ficam, volto a ressaltar, patinando, porque tem famílias que fazem parte da liderança, que se insurgem, que estabelecem guerras, disputas com o pastor e com os demais líderes. Nós estamos vivendo algo semelhante com um pastor do nosso presbitério, uma família que tem um presbítero na liderança da igreja, se insurgiu contra o pastor, e a igreja está desenvolvendo, e a igreja está crescendo desde que o pastor chegou lá, mesma. Mas por uma questão de desagrado, em uma conversa entre o pastor e um representante dessa família, essa família toda, junto com esse presbítero, passou a se insurgir contra o pastor. Neemias, ele entende que, para o bem do povo, para o bem da igreja, às vezes a gente precisa abrir mão. Se não está dando certo, se não está tendo diálogo, se não está tendo conexão, se não está tendo vínculo, às vezes é preciso abrir mão. Em quinto e último lugar, o capítulo 5 nos ensina que quando a crise vem de dentro, Deus vê o que os homens não veem. Quando a crise vem de dentro, Deus vê o que os homens não veem. Verso 19. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias não pediu reconhecimento humano, pediu que Deus se lembrasse. A maior motivação de um servo fiel é saber que o céu enxerga, que o céu vê, mesmo que a terra tenha esquecido. Neemias não está fazendo nada para ser aplaudido, para ser notado, para ser posto em um pedestal, para virar estátua, para virar lembrança perpétua, eterna. Não, ele está fazendo porque ele entende que é obra de Deus, que Deus enxerga, que Deus vê. Ele trabalha para Deus. Ele age para a glória de Deus. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Ele não está preocupado com os aplausos do povo. Ele está preocupado com os olhos de Deus. O que eu faço, o que você faz aqui, que muitos não veem, Deus vê. Desde o papel que cai no chão e você pega. Nós estamos, desde o sábado retrasado, na empreitada de reformarmos a fachada. Ontem tivemos aqui
mas não pudemos fazer porque faltou pessoas. Irmãos e irmãs, quando a gente faz as coisas entendendo o que Deus vê, a gente faz com disposição. Eu me lembro que quando cheguei aqui, eu e o presbítero Amauri e alguns outros irmãos, percebemos que faltavam muitas coisas que precisavam ser feitas. E nós resolvemos fazer. Às vezes nós saímos daqui meia-noite. Sabe por quê? Não porque esperávamos ser aplaudidos, enaltecidos por alguém, porque sabíamos que Deus estava vendo. Eu sempre digo, a obra não é minha, a obra não é nossa, a obra é de Deus. Eu não trabalho me preocupando com o que as pessoas pensam ou dizem de certa forma. Quando eu estou andando de acordo com a vontade de Deus, mas com o que Deus pensa, com o que Deus quer de mim. Me vem à mente a britânica Florence Nightingale, a fundadora da enfermagem moderna. Isso porque, certa feita, ela diz: o que fiz para Deus. Ela lavava feridas de muitas pessoas em hospitais, em silêncio, não para manchetes, mas para o céu. Ela fazia tudo o que fez, porque ela entendia que os olhos do céu estavam sobre ela. Faça para Deus, e não visando o reconhecimento humano. Talvez você não tenha feito, porque falta pessoas para enxergar você fazendo. Falta alguém para ver você e colocar você no mural da igreja, ou em um pedestal. Não. Se for o caso, reveja e volte a fazer para a glória de Deus. O que os homens não veem, o que os homens não enxergam, Deus enxerga, Deus vê. Eu concluo esta mensagem dizendo a você, meu irmão e minha irmã, que Jesus ouviu o clamor dos oprimidos, o meu clamor, o seu clamor, e se entregou em meu lugar, em seu lugar. Ele agiu, ele se entregou, ele se doou. Se nós desejamos, a exemplo de Neemias, a exemplo de Moisés, a exemplo dos profetas e do próprio Cristo, vermos esta igreja crescendo, nós precisamos, em nome de Jesus, estar com os ouvidos abertos para ouvirmos os gritos de quem necessita, com o intuito de ajudarmos, de auxiliarmos, e não com os ouvidos abertos para ouvirmos o que desejamos ouvir, para espalharmos dissensões, fofocas, conspirações entre nós. Porque se assim for, a crise vai continuar e a igreja não vai crescer, e a igreja não vai desenvolver. Estejam com os ouvidos abertos a fim de ouvirem as necessidades dos necessitados, as necessidades da igreja, e se envolver com o intuito de somar, de agir e não de subtrair, como tem falado. Porque se assim não for, a crise vai continuar. E se não há crise, há de ter crise.
E com certeza a igreja não vai crescer, não vai desenvolver, porque onde há crise, onde há tensão, onde há dissensão, onde há disputas, onde há bairros, onde há guetos, não há crescimento, não há reconstrução. Deus amado, Deus santo, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir tua palavra. E nos colocamos em tuas mãos, assim como Neemias, para que tu possas usar-nos como instrumentos de bênção e não de maldição. Que sejamos ouvidos, a fim de ouvirmos as angústias, as necessidades, os pontos frágeis e agirmos para que crises não venham se estabelecer entre nós. Não ouvidos, a fim de ouvirmos fofocas, com o intuito de propagarmos a mesma, gerando mais e mais crises. Tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Assim pedimos, meu Deus, amém e amém.